Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo para o canal 3ds CNC e nesse vídeo eu estarei dando uma continuidade ao nosso curso básico de PHP, dessa vez falando sobre um assunto bem interessante chamado de variáveis. Tá bom? Espero que você curta bastante. Desde já eu peço para que você deixe lá o seu like e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para poder ficar por dentro das novidades que aparecerem por aqui, tá bom? Vamos lá para a gente poder começar o nosso vídeo. Então, primeiro, nós vamos criar um novo arquivo, tá certo? Então, apertando aqui a tecla de atalho Ctrl N, você vai criar um arquivo novo e aí você vai colocar os delimitadores do PHP, tá bom? Então, colocou aqui, ó, interrogação, PHP, interrogação, sinal de maior que. Vou deixar aqui um comentário, ok? Criação de variáveis, ok? Então, esse aqui vai ser o nosso comentário. E aí, só para a gente já ter o nosso arquivo salvo, vou colocar um texto para ser exibido na tela. Assunto de hoje, dois pontinhos, variáveis, ok? Ponto e vírgula aqui no final. E aí você já pode salvar o arquivo apertando Ctrl S. O nome desse arquivo vai ser variáveis 01.php. Então, variáveis 01.php. Vou salvar esse arquivo dentro da nossa pasta curso PHP. Posso clicar em salvar. E aí está. Então, o nosso arquivo já está criado, está salvo. E já tem esse texto aqui para a gente, tá bom? Voltando para o navegador e apertando F5, nós temos aqui variáveis 01.php, posso clicar aqui em cima e ali está o nosso primeiro textinho. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as famosas variáveis, né? Então, primeiro, vamos responder uma pergunta. O que é uma variável? Tá bom? Dentro da programação, é muito comum você ouvir as pessoas falando que variável é um endereço de memória, é um espaço, né? É um espaço reservado na memória do computador. Mas para que serve esse espaço reservado na memória do computador? Ele vai servir para você poder guardar dados de qualquer tipo, tá bom? Então, vou deixar aqui como comentário. Variáveis são espaços reservados na memória do PC para armazenar dados, ok? E se você olhar o nome variável, né, você obviamente vai pensar que a nossa variável ela pode sofrer variações, ela pode ser alterada, tá? E você não está errado nesse pensamento, tá bom? Nós já sabemos que variáveis são espaços reservados na memória do PC para armazenar dados. E também sabemos que a nossa variável ela pode sofrer uma variação ou uma alteração. Agora, para criar uma variável no PHP, você sempre vai começar, sempre começar com cifrão. Cifrão. Então, sempre você vai começar a sua variável com esse símbolo aqui. Tá ok? Depois desse símbolo, você vai colocar um nome para a sua variável. Então, esse espaço reservado na memória, ele vai receber um nome. Então, vamos lá para a gente poder praticar. Cifrão. A primeira variável, eu vou chamar de x. Tá? Poderia vir depois do cifrão qualquer letra, tá? Não tem nenhum problema. Só recomendo que você não inicie com número, tá? Sempre você vai começar com uma letra. E se caso você quiser, por exemplo, colocar um nome, pode ser, tá vendo? Porque você começa com uma letra. Se você quiser um nome composto, por exemplo, primeiro nome, ó, primeiro
nome, você não utiliza o espaço, tá vendo? Então, primeiro, espaço nome. Você pode ver que esse nome ele tem uma cor diferente da variável, tá? Então, não dá certo. Se você quiser um nome composto, você vai colocar esses nomes, né, separando-os com underline. E aí dá certo, ó lá. Primeiro, underline, nome. Então, eles têm a mesma cor, tá? Também dá para você fazer assim, tudo junto. Primeiro nome. Só que fica um pouco confuso. Então, você pode colocar o nosso segundo texto com a letra maiúscula. Olha lá como é que fica. Então, primeiro, nome, tá bom? Então, sempre que você for nomear uma variável, você vai ter essa preocupação. Você vai iniciar com uma letra, e se tiver um nome composto, você não vai utilizar espaço, tá? Sempre você vai utilizar ou underline, ou você vai colocar os nomes juntos, tá bom? Dessa forma aqui. Mas, vamos lá. Nossa primeira variável será chamada de x. Então, variável x. Então, esse espaço reservado na memória do PC está recebendo o nome de x. Depois, você coloca o sinal de igual, que também significa atribuição. Ou seja, eu estarei atribuindo o valor que estará desse lado nessa variável, tá? Então, a variável x está recebendo esse valor, tá bom? Vamos começar atribuindo um valor numérico. Eu vou colocar o número 10, tá? Sempre que você for atribuir um valor numérico, você não vai ter necessidade de colocar esse valor numérico entre aspas, tá? Isso só será usado quando você estiver falando de textos. Por exemplo, vou colocar aqui mais uma variável. Essa será chamada de t, de texto, tá? Não necessariamente tem que ser assim, tá? Poderia ser palavra, né? Poderia ser nome, tá? O nome quem vai dar aqui é você. Então, a nossa variável t vai receber um texto. Então, eu vou colocar dentro de aspas duplas, tá certo? Vou colocar aqui, por exemplo, PHP. Ou poderia ser aspas simples também, tá? Então, sempre que você estiver trabalhando com textos, você vai colocar esses valores dentro de aspas duplas ou simples, tá bom? Então, nós temos valores numéricos fora das aspas e textos dentro das aspas, tá ok? Vamos criar aqui mais uma variável. Vou colocar aqui uma variável, vou chamar essa variável de b. E eu vou colocar um valor para ela, vou chamar de true. Ok? Então, olha só, nós temos uma variável aqui que está recebendo um valor numérico, que é o 10. Nós temos uma variável t, que está recebendo um texto, né, que é o PHP. E quando for texto, deve ficar dentro de aspas duplas ou simples. E nós temos a variável b, que está recebendo um valor do tipo lógico, né? Aqui eu estou colocando este valor para a variável b. Este true significa verdadeiro, tá bom? Sempre que você estiver armazenando um valor do tipo lógico, você não vai precisar colocar isso aqui dentro de aspas. Por quê? Senão vira um texto simples, tá bom? Então, nós vimos aqui 3 variáveis e também 3 tipos de variáveis. Nós temos uma do tipo inteiro, nós temos uma do tipo texto e temos uma do tipo lógico, tá certo? Essa variável do tipo lógico, ela tanto pode receber um valor true, como também false, tá? O false significa falso, tá bom? Nós ainda vamos falar muito sobre isso. Não sei se você percebeu, mas eu falei aqui de 3 tipos de variáveis. E no PHP, você não precisa declarar o tipo. Por exemplo, vamos supor, eu coloco aqui x é do tipo inteiro, né, int.
ou float, né? Então eu não preciso fazer isso no PHP, tá? Tem algumas linguagens que fazem isso, né? Tem algumas linguagens que utilizam a tipificagem, né, da variável. Por exemplo, se você for pensar na linguagem C#, né? A linguagem C#, ela pede que você informe um tipo. Então eu poderia fazer assim, por exemplo, int x, né? Você está dizendo, ó, essa variável x é do tipo inteiro, tá? Mas no PHP você não vai ter essa preocupação. Você simplesmente vai criar a variável, vai colocar o nome que você quiser para essa variável, por exemplo, valor, e o que vai determinar o tipo dessa variável é o valor que estará dentro dela. Então, se você colocar, por exemplo, alguma coisa dentro de aspas, por exemplo, Fábio, é um texto, né? Então, pelo valor que está dentro da variável, o PHP ele sabe que essa variável é do tipo texto, né? Agora, se eu colocar, por exemplo, 15.5, o PHP, observando esse valor, ele sabe que essa variável ela é de um tipo numérico, né? De um tipo float, né? O tipo float, eu falei para você agora há pouco, né? Float, ele é um tipo de valor que admite casas decimais, ou seja, eu posso colocar um valor dessa forma, 10.5, né? Que para nós é equivalente a 10,5. Tá? É que aqui nós não vamos usar a vírgula, no lugar colocaremos o ponto. Tá bom? Então, assim, o que vai determinar o tipo de variável é o valor que estará dentro dela. Se eu colocar assim, ó, true, então esse valor ele vai determinar que tipo de variável é essa aqui. É do tipo lógico. Tá bom? Então você não vai ter essa preocupação quando você estiver trabalhando com o PHP. Você simplesmente cria a variável, né, e atribui um valor. E quem vai definir, né, o tipo de variável é o valor. Tá? Vamos lá para mais um exemplo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, variável texto. Tá? Essa variável vai receber um textinho, por exemplo. Nesta aula, vemos como trabalhar com variáveis. Tá bom? Então, esse texto grande está armazenado dentro dessa variável, que é a variável texto, né? Então, assim, essa variável texto, você sabe que ela é do tipo texto, né? É uma string, né? Quando a gente fala string, nós estamos pensando em texto, tá bom? Então, por que você sabe que ela é do tipo texto? Porque o valor que você guardou nela é um texto, tá bom? Bom, beleza. Então, esta era a ideia que eu queria passar para você. Agora, nós vamos fazer a impressão, né? Nós vamos exibir essas variáveis. Tá? Vamos começar com a variável x. Então, você vai colocar echo cifrão x, ok? Dessa forma, você vai mostrar na tela o que tem dentro da variável x. E o que tem dentro do x? É o número 10. Tá? Vamos um pouco mais para baixo. Vamos exibir o que tem na variável t. Ok? Então, echo cifrão t. Dessa forma, você vai mostrar o que tem dentro da variável t. E o que está dentro dela é PHP. Aqui embaixo, echo cifrão b. Fazendo assim, você vai exibir o que está dentro da variável b, que é esse valor, false. Tá bom? E se você quiser mostrar o que está dentro da variável texto, você coloca echo cifrão texto. E assim você vai exibir o que está dentro da variável texto. E é exatamente isso que torna a variável algo tão legal, né? Você pode, por exemplo, imprimir o que está dentro dela quantas vezes você quiser. Ao invés de ficar digitando sempre o 10, eu posso colocar echo x. Né? Tudo bem que o que tem no x é um valor pequeno, mas já imaginou se você não tivesse a variável texto? Como que você poderia colocar esse texto várias vezes? Né? Você teria que digitar, nesta aula, vírgula, vimos como trabalhar com variáveis. Já pensou? Né? Então você teria muito mais trabalho. E com as variáveis fica tudo muito mais simples. Ao invés de digitar tudo isso, eu simplesmente coloco echo e o nome da variável que tem
tudo isso. Tá? Posso imprimir várias vezes. Olha lá, texto. Ok? Então, olha a diferença, né? Eu vou copiar isso aqui agora, só para você poder perceber isso. Olha só a diferença. Isso daqui, ó, é bem menor do que isso aqui. Então, isso daqui é uma das vantagens que a variável traz para você também. Depois eu vou falar de outras, né? Por enquanto, estamos apenas conhecendo o assunto de variáveis. Tá bom? Vamos agora salvar o nosso arquivo apertando Ctrl S. E aí, voltando para o navegador, você vai apertar F5. Então, olha só o que você acabou de imprimir. Então, assunto de hoje, variáveis. Aí nós temos o 10. Tá vendo? Ó? O 10. Nós temos o PHP. Está aqui, ó. Ó, o 10. PHP. O B. Certo? E também o texto. Ó. Uma vez. Subindo só um pouquinho. Segunda vez. Tá ok? Tudo bem que os nossos textos ficaram um do lado do outro, né? E se você tem a intenção de colocar uma quebra de linha, você pode fazer assim. Por exemplo, eu quero que depois do valor da variável x seja colocada uma quebra de linha. Então eu coloco ponto, lembra da concatenação? Eu coloco ponto e depois, entre aspas, eu coloco BR. Então, depois que eu mostrar o que está dentro do x, eu vou colocar uma quebra de linha. Depois que eu mostrar o que está dentro da variável t, eu vou colocar uma quebra de linha. E assim eu faço para os outros, né? Sempre que eu precisar. O texto também, né? E o último não precisa, porque não tem ninguém depois dele. Tá? Então, Ctrl S salva o nosso arquivo. E aí, voltando para o nosso navegador, podemos apertar F5. E aí está o resultado. Tá vendo? Assunto de hoje, variáveis. O 10, depois do 10, quebra de linha. PHP, depois dele, quebra de linha. E assim por diante. Ok? No caso dessa variável B, que ali está como false, né? Não está aparecendo nada. Olha lá. Vamos mudar isso aqui para true. Vamos salvar e voltar aqui e apertar F5. Ó, o true ele mostra 1. Né? Ou seja, toda vez que eu vejo false, é equivalente ao 0. Toda vez que eu vejo true, é equivalente a 1. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Não esquente a cabeça com isso aqui por enquanto. Tá? Só estou fazendo isso para a gente poder testar as nossas variáveis e ver o que dá para você fazer utilizando elas. Tá bom? Então, você pode ver aqui que você conseguiu imprimir tudo que estava dentro das variáveis. Se quiser colocar esse 10 para baixo, o que você pode fazer? Ó, tá vendo? Aqui em cima nós temos echo na linha número 3. Eu posso colocar depois, tá vendo? Das nossas variáveis, como eu já estou dentro da aspa, eu posso colocar aqui, ó, depois do texto variáveis, uma quebra de linha. Tá? Então, depois que apareceu o texto variáveis, eu coloco uma quebra de linha. Ctrl S salva. E aí, voltando para o navegador, F5. Então, ali está o nosso resultado. 10, PHP, 1, que é o resultado da nossa variável B, né? Que está guardando true. E nós temos duas vezes aquele texto. Nesta aula, vimos como trabalhar com variáveis. Tá bom? Então, essa foi a nossa primeira parte sobre variáveis. E vale lembrar, variáveis são espaços reservados na memória do computador para armazenar dados. Tá bom? E aqui foi o que a gente acabou de fazer. Dentro de cada uma dessas variáveis, nós armazenamos dados. Na primeira, o dado é o 10. Na segunda, o dado é o PHP. Na terceira, o dado é true e assim por diante. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de comentar, que é muito importante. Curta também e compartilhe com os seus amigos. Tá legal? Um forte abraço. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Até lá!